Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso DupraCast. Hoje comigo uma pessoa extremamente especial, extremamente criativa, extremamente produtiva, que é o mestre artista Gabriel Wickbold. O Gabriel, ele tem um background gigante, não só com arte, com música, com fotografia. O cara é um artista nato, ele é um cara multi e que tem uma capacidade enorme de materializar algum poder criativo, materializar energia nas coisas que ele faz, materializar uma mensagem, muitas vezes em forma de arte, e ele tem esse dom, né, essa capacidade de transformar uma matéria em uma mensagem muito complexa e muito profunda. Então eu tenho a honra de receber o Gabriel aqui comigo hoje. Gabriel, eu queria entender um pouquinho da sua vida. Primeira coisa, você tem um histórico aí que você fazia poema, não sei o quê. Como é que você descobriu essa veia artística? Você é um cara extremamente artista, mas como que você descobriu essa sua veia artística? Essa é uma pergunta bem complexa, assim, né? Você fala assim, quando te deu um estalo, né, de tentar traduzir as coisas ou tentar olhar o mundo com essa questão da arte, né, que é você não encarar uma ideia ou um fato de frente, né, encarar ele por uma nova abordagem, por uma abordagem poética. E essa história da poesia é muito legal, porque eu comecei a escrever poesia com 10 anos, porque eu encontrei um caderno do meu pai, que tinha vários poemas dele, e a gente acabou desenvolvendo uma relação dele me ensinar a escrever poesia, e as poesias dele já tratavam sobre um universo que era muito distante ali na minha idade, 10, 12 anos, mas ele falava sobre a mulher, sobre o corpo da mulher, e naquela poesia ali de um garoto pré-adolescente, a gente começou a desenvolver uma parceria de pai e filho ali, uma brincadeira nossa, e aí eu lancei um livro de poesia com 12 anos de idade. Eu reuni vários poemas que eu escrevi, e todos eles eram processos de observação do universo de uma criança. Então eu falava sobre a bola, sobre a escola, meus pais, ou meus avós, ou o Natal, ou as férias. Foi o meu primeiro processo de observação ali. Foi um lugar onde eu consegui construir um olhar, né, para, enfim, exercitar esse lugar, né, que a gente fala que é o trabalho da criatividade, né, exercitar essa busca de traduzir as coisas através de uma nova abordagem. Eu saí da poesia, eu fui para música e passei quase 10, 12 anos trabalhando só com música, e tive banda, produtora, gravadora, montei um estúdio de música, onde é a minha galeria hoje. E a história do meu estúdio de música também é uma outra relação de pai para filho muito legal, assim. Porque meu pai é o empresário da Wickbold, né? Sempre foi, né? Faleceu quando eu tinha 18 anos de idade, mas quando eu estava nesse momento extremamente musical da minha vida, ele olhava para mim e falava assim, mas você não vai querer trabalhar com pão? O seu caminho aqui está muito livre, as possibilidades são muitas. E ele me falava, meu trabalho aqui é criativo também, um dia eu trabalho com marketing, outro com vendas, outro com saídas, e cada dia ele me aparecia com uma proposta nova, e eu ficava sem saber como explicar para ele aquela sensação que eu tinha de que o meu trabalho, eu tinha algo mais para dizer, assim. E o artista, eu acho que ele tem essa necessidade, ele tem uma necessidade acima da capacidade dele de explicar o porquê que ele precisa pôr aquilo pra fora. E aí ele virou pra mim e falou assim, você quer trabalhar com música? Então tá bom, eu vou te dar um presente que ao mesmo tempo vai te dar uma grande responsabilidade. Eu vou te dar um estúdio de música. Vou montar um estúdio pra você, maravilhoso, com os melhores equipamentos, só que você vai ter que gravar nesse estúdio os melhores artistas da música brasileira. E eu tinha 17 anos de idade. Nossa. E foi uma resposta maravilhosa pra mim, porque era tudo que eu queria, um estúdio pra eu poder produzir, colocar lá minha arte, contratar minha equipe, ter, enfim, esse trânsito de vários músicos que eu sempre admirei muito. E aí quando eu fiz 8 anos de idade, ele faleceu. Nossa. E aí quando eu perdi meu pai, eu fiquei sem chão, sem saber dessa liberdade que ele tinha me dado, com essa possibilidade de viver ali da música, do estúdio, versus a responsabilidade que eu ainda tinha com o que eu tinha acabado de herdar, que era essa responsabilidade dentro da Wickbold também. Então eu tentei ali um pouco tatear como viver esses dois mundos e decidi realmente seguir pelo meu caminho da arte. E com o estúdio ali montado, eu realmente gravei e produzi vários artistas e tive a oportunidade de realmente viver da música e entender os meus processos. E durante um desses momentos em que eu comecei a observar outros artistas passando por mim, eu comecei a cair numa realidade que é muito dura para quem trabalha com arte, que é de entender que existem outros artistas que têm um talento outstanding. É um talento que é fora da curva. A pessoa chega, ela toca, canta para você,
e você não tem o que fazer a não ser passar aquela mensagem pra frente. Fala, cara, nossa, eu preciso te mostrar um artista que eu conheci, eu preciso te apresentar pra uma pessoa, nossa, como você canta, e aquilo acontece de uma forma natural. E eu vi esse carro passando com vários artistas na minha frente. E eu não tinha esse talento outstanding na música. E esse talento você julga que é o quê? É um mix de informações, assim? Qual é a diferença, assim, quando você percebia, assim, esse cara é um cara fora da curva completamente? É quando a arte se materializa da forma mais pura e sem esforço. O cara tem um gestual, ele tem uma letra, ele tem uma forma de cantar, Perfeito. Ele tem um timbre. Perfeito. Tipo, o cara não precisa ficar pensando na técnica. Como tipo, eu vou fazer, ou pra fazer como você vai gostar. Não, ele simplesmente faz daquele jeito porque é natural dele. Sim. E é esse talento que coloca as pessoas em palcos, assim, que você... Como foi estar naquele lugar? E o artista simplesmente fala, não sei, me levaram, me convidaram, eu cheguei, eu cantei, foi aquilo e foi um momento. A música tem muito desse lugar, assim. Existem grandes artistas hoje que são grandes lutadores no processo, né? Porque a música... ela é um dos mercados mais comerciais de todos, assim, onde você tem passagens onde conexões corretas com algumas outras questões fazem um artista de sucesso. Mas não necessariamente aquele artista de sucesso é um artista que arrepia o pelo da sua canela quando você está ouvindo ele cantar e ele tocar. Sim. São coisas um pouco diferentes. Principalmente você está dizendo o sucesso financeiro de vendas, de audiência, Existe uma realidade que o cara pode ser bem sucedido na música, mas não necessariamente ele é um talento incrível ali. Cada vez mais a gente vê isso, né? Uma fórmula mágica específica ali de quem vai fazer sucesso, mas não necessariamente é um sucesso artístico, é um sucesso talvez, né, financeiro, é um sucesso talvez de visibilidade, mas não é um sucesso artístico, né? A música é muito louca, porque existe uma frase que eu gosto muito que é: você tem que respeitar o hit, né? O hit, ele, quando acontece, né, de uma música estourar e o país inteiro cantar aquela canção, por pior que ela seja, você precisa respeitar aquele hit, porque essa coordenação de tantos elementos estratosféricos, espaciais, imaginários de energia e de sorte, que ele merece o seu respeito por ter simplesmente acontecido ali, sabe? Cara, fantástico. É até a cultura do momento, né? Se a gente pegar alguns hits que passaram pelo Brasil, por mais louco que pareça, a época da dança da garrafa, da boca da garrafa, cara, tipo, é uma época específica. Você ouve isso hoje, completamente fora do contexto, né? É a tradução do zeitgeist de uma cultura como um todo, né? O público e o Brasil estavam respirando e entendendo e recebendo aquilo, né? Exato. E tem esse lugar do popular também, que é muito maravilhoso, né? Da cultura popular, das ruas, e ela conseguir quebrar essa barreira, e as pessoas, né? São vários exemplos de artistas que aconteceram de uma forma meteórica. E eu tava nessa crise na música, por não sentir esse talento outstanding no meu próprio trabalho. E aí eu decidi conversar com um professor meu quando eu fazia FAAP, que é o Rubens Fernandes Júnior, e ele me sugeriu, eu tinha mostrado algumas imagens que eu tinha feito durante uma viagem para ele, e ele me sugeriu fazer uma viagem de fotografia. Só que antes disso tem uma história muito legal que eu acho que hoje cabe contar, que é um pouco do processo de como a gente trafega naturalmente pelas coisas na vida, né? E muitas vezes a gente é atingido por questões e acontecimentos que estão totalmente fora do nosso controle. Eu estava nesse momento de grande crise na música, com o estúdio inteiro montado, as coisas não estavam andando para mim, eu parecia que estava pedalando sem sair do lugar, ali vivendo... Eu digo que a música e todo esse processo de gravadora, produtora, foi a minha grande faculdade, que me saiu muito caro, né? Foi um curso caro que eu aprendi para como não fazer as coisas, que eu acho que todo o empresário também passa por isso em vários diferentes percalços. E eu estava numas férias com a minha família no Sauípe, a minha família inteira, e tem um pedaço da minha família que mora nos Estados Unidos. E tem uma tia minha que era casada com um americano na época, e a gente estava no Sauípe, numa praia, e estava dando muita onda, né? E de repente o pessoal estava na areia, assim, minha família toda, e de repente a gente começou a olhar, e o meu tio, que chama Steve, o Steve começou a se afogar dentro da água, lá no mar. E o Steve tava se afogando, se debatendo na água, e a galera, meu, Steve tá se afogando. E eu não tive outra reação a não ser sair pra ir salvar ele na água. Entrei nadando, blá, blá, blá. Cheguei, o Steve já tava se afogando muito. Eu peguei o Steve e vim saindo com ele da água. Quando eu fui saindo com o Steve da água, ele pesado. Blum, derrubei o Steve na areia, o Steve tava inteiro, né? O Steve tá bem, o Steve, tipo, acabado daquela catarse, né? Que é se afogar, né? E aí ele foi me contar depois, falou, cara, eu tinha certeza absoluta que eu ia morrer. Eu tava, claro, o meu desespero, o nível do estresse que eu passei ali, físico, de realmente
quem já passou por algum tipo de situação no mar sabe como esse tipo de pânico domina completamente a sua forma de reagir, de pensar e tal. E aí eu derrubei ele na areia. E aí ele, Gabriel, quando eu vi você ali, você salvou minha vida, né? E que doido você ter entrado na água e conseguido me tirar da água e tal. E aí, depois disso, ele quis me dar um presente. Aí ele veio pra mim e falou assim, não, me escolhe qualquer coisa que você quiser que eu vou te dar um presente e tal. E eu pedi pra ele uma câmera fotográfica. E aí ele me deu essa câmera fotográfica, que foi a câmera que eu fiz essa viagem dos brasileiros. Fantástico. Então é uma história de salvamento de vidas, assim, muito doida, porque quando ele tava naquela situação ali, ele tinha certeza absoluta que ele ia morrer, e eu tava da areia pensando em todos os meus 1000 problemas, e entrei lá pra salvar ele. E como recompensa dessa ação versus reação, foi o cara me dar uma câmera que virou um instrumento de trabalho pra eu realizar a minha primeira viagem fotográfica. Eu voltei com essas imagens, que foi uma viagem que eu fiz da nascente até a foz do Rio São Francisco, e pela primeira vez na minha vida, eu tive a experiência de sentir uma reação quando um trabalho se apresenta de forma outstanding. Então eu mostrei para as pessoas o trabalho, e a galera olhava para mim, olhava para aquelas imagens, e elas viviam aquilo, elas tinham um momento em que eu sentia uma emoção legítima ali com aquelas obras. Mas até então você não era fotógrafo? Não era fotógrafo. Cara, que louco. Mas você já sabia que você tinha esse dom, ou não? Eu tinha feito algumas pequenas viagens. Eu tinha feito uma viagem para Argentina uma vez e comecei a fotografar os moradores de rua. Aí fiz uma viagem para Califórnia sozinho, só com uma câmera. E aí fotografei também em São Francisco, que tem uma cultura gigantesca de moradores de rua. E aí eu fiquei muito apegado a essa coisa da forma, das cores e tal. E enfim, aí tinha voltado com essas duas viagens só na mão, assim, muito uma coisa de um hobby, assim, uma viagem de hobby. E aí o que aconteceu? Eu consegui sentir essa sensação, né, de caramba, apresentei como artista aqui finalmente, que parecia que foi rápido, mas não, eu já estava desde os meus 12 anos de idade vivendo essa provocação de me expor e esperar o que as pessoas falavam do meu trabalho, né? Porque, de diversas maneiras, né? Porque quando você é artista, você tá nu na parede, né? Você se coloca ali à prova o tempo inteiro. Você se desconectar um pouco dessa sensação do que eu vou fazer é para agradar ou não, e simplesmente o que eu vou fazer, o que eu fiz porque eu precisava fazer, e a partir do momento que eu mostrei aquilo de uma forma genuína, as pessoas entenderam e receberam aquela mensagem. Completamente diferente, eu entendi o poder da fotografia. De não querer agradar, mas fazer o que vem. Eu consegui entender o poder da fotografia e o que eu podia fazer com as minhas imagens. Que era provocar, estimular, criticar, abordar temas, ideias, intenções. E essa viagem dos brasileiros foi tão importante para mim, porque ali eu tive a possibilidade de me colocar de frente com situações que eu jamais teria tido a possibilidade em São Paulo. Seja pela nossa realidade, pelo momento que a gente vive, pelo medo, pela sensação que a gente tem de insegurança o tempo inteiro. E ali eu entrava na casa das pessoas, perguntava se eu podia entrar, se eu podia sentar, e as pessoas me ofereciam um café, se eu tinha onde dormir, e todos aqueles medos que eu tinha de, poxa, será que eu vou correr risco ou perigo, foram surpreendidos por essa grande sensação cordial do povo brasileiro. Então, nesse lugar, eu aprendi muito sobre a simplicidade, sobre a forma onde existe uma cultura natural das pessoas de aprender vivendo, né? Onde os velhos cuidavam das crianças, a passagem do tempo, o homem e o campo e a natureza de uma forma muito mais legítima do que a gente vive aqui. Mesmo em outros momentos, quando eu falo, eu estou te passando um pouco isso, porque eu quero te explicar um pouco por que minhas séries foram moldadas um pouco nessa viagem. Eu chegava numa tribo quilombola, no meio de uma estrada de terra de 20 quilômetros, e parava naquela tribo ali, e aí chegava lá e tinha uma antena gigantesca da televisão e as pessoas todas assistiam a novela das 8. E quase não falavam um português normal, falavam um português com um jeito diferente, e eu estava me sentindo em outro planeta ali, e aquelas pessoas todas se conectavam com uma realidade muito distante da delas ali naquele lugar. Então isso é praticamente a base do que é a minha série I'm Online, que fala da nossa sufocamento por uma realidade que não é a nossa, né? O tempo inteiro conectado por esses fios que, né, não sempre libertam, mas muito sufocam. Sim. Então essa viagem ela me moldou de diversas maneiras, porque foi totalmente sair da minha zona de conforto, buscar um desafio pessoal, uma mudança de rumo e trajetória, assumir um
um fracasso, mas um aprendizado com a música para poder começar uma nova história. Agora esse projeto está completando 15 anos e eu estou lançando um livro desse projeto e o Rubens Fernandes Jr. está escrevendo um dos prefácios e quem está escrevendo o outro texto é o Emicida. E aí o livro comemorativo de 15 anos com uma exposição também que a gente vai fazer agora no Parque do Ibirapuera. Cara, então é uma história muito legal. Fantástico. Na verdade, nessa sua história, você teve que ter 2 momentos de muita coragem, assim. Primeiro, cara, você vinha de uma família com teu pai mega empresário, com a empresa dos pães, isso de certa forma te traz um peso, assim, né? Tipo assim, pô, o cara tem que continuar o que eu fiz e dar vazão, né? Essa já foi uma decisão importante, tipo, você, cara, falar pro teu pai que você ia, né, vou pisar mesmo firme, quero ir para o meio da música. Mesmo o teu pai te ajudando com essa parte do estúdio, isso te deu uma carga gigantesca, né? Tipo assim, cara, você vai ter que então performar nisso. Você quer isso, você vai performar nisso. E você assumiu a funça e dobrou a manga da camisa e mandou bala. É a frase do Spider-Man, né? Que é o Great Power brings great responsibility. Exatamente. Você tinha uma responsa muito, muito maior do que se você tivesse começado no orgânico e vai construindo aos poucos. Cara, você vê tudo montado ali, você é obrigado a performar, entregar uma expectativa, né? E uma expectativa até depois de honra, porque depois do seu pai faleceu. Então, cara, foi um momento de muita coragem. E o segundo momento, cara, de fazer a transição da carreira de músico para fotógrafo, sendo que você nunca tinha se arriscado a usar nessa. Então, aí vem minha pergunta. Você acha que isso é muito do seu perfil? Você sempre foi ousado? Você acha que a coragem te levou onde você está hoje? Ou você acha que isso foi acontecendo e você não parou para ver? Algum momento você teve medo de falar, cara, tipo assim, eu não vou suprir as expectativas, seja do meu pai, da minha família, ou seja, a minha própria? Coragem sempre vai ser um dos maiores lemas de qualquer pessoa que está querendo empreender no Brasil ou transformar também, né? E eu acho que eu sempre fui um cara que gostou de colocar projetos de pé. Eu aprendi, né, com esse processo das minhas séries, a começar a desenvolver e a encerrar cada um desses ciclos de uma forma muito clara. E isso, para mim, fez total sentido no meu amadurecimento como artista e como empreendedor, né? De ter um pouco da paciência, segurar um pouco da ansiedade do que a gente se cobrar todos os dias de ter um resultado imediato para uma coisa que é uma criação nossa, e ao mesmo tempo entender que a gente só vai reagir artisticamente se a gente experienciar de verdade a vida e os sentimentos. Então, nada que for traduzido de uma forma que não seja legítima, de um acontecimento ou uma sensação nossa, não será original. Não terá a ver com a história da nossa vida. Aceitar e respeitar nossas capacidades e as nossas limitações. Isso é um artista original. Ele sabe pintar, mas ele sabe pintar com a mão. Ele sabe escrever, mas talvez os poemas dele só rimem com 3, 4 palavras por linha. Então cada uma dessas pessoas tem que entender que isso é o diferencial e não é o limitador. Né? É ali que está a sua unificidade. Olhando aqui, né, no lugar onde a gente está, o cruzamento Juscelino Faria Lima, né? São Paulo é uma grande cidade, é uma grande metrópole, né? Quantas pessoas aqui estão, cada uma delas lutando pelo seu espaço, pelo seu lugar ao sol. Mas como ser original numa cidade como essa, né? Só você é o que você é, parece o que você parece, conhece e foi criado como você foi criado e tem as suas capacidades e as suas limitações. Então respeitar todos esses elementos é o que fazem você se conectar à sua origem, que é onde está a sua originalidade. Mas tem muita gente que perde essa legitimidade, né? Tem muita gente, aliás, tem muita gente que nem encontra ela. Tem alguma coisa que você fala assim, cara, se você convive muito com muitas pessoas que, né, querem falar como você deve ser ou a forma como que você deve se portar, muitas vezes você perde a legitimidade. Muitos artistas, para manter essa legitimidade, muitas vezes optam por um certo isolamento, por um período, um isolamento social, existe algum ritual assim que você faça para manter essa legitimidade? É muito interessante isso de você expor o que é legítimo seu. Aí o trabalho, eu gostei da sua definição do que é um trabalho artístico fora da curva. É você realmente se identificar com a sua essência e expor essa legitimidade para os outros. Conseguir expor isso, materializar isso. Mas isso nem sempre é possível de uma forma natural, né? Não sei se você tem essa tendência de uma forma natural sempre expor sua legitimidade. Às vezes você não sofre influências, né? O contexto, turbulências, etc. Como que você faz para manter essa legitimidade? Tem algum ritual na sua vida que você desenvolveu para isso? Eu não sei, eu acho que eu acabei construindo minhas séries numa sensação
que o meu trabalho quer passar uma sensação, né? Eu quero transmitir, seja ela boa ou ruim, né? Se o trabalho não te causa nada, não mexe com você, aí sim eu acho que não é bom o suficiente, né? E as pessoas querem geralmente causar uma sensação agradando. E eu acho que eu desconstruí um pouco isso na minha cabeça e eu queria mais incomodar do que agradar. Então, quando eu trazia minhas dores de uma forma legítima e as imagens elas causavam uma sensação só por elas mesmas, assim, sem saber se é uma pintura, se é um desenho, se é uma fotografia, é pós, não é, tinha uma pessoa ali embaixo, todas essas questões fizeram que o trabalho não fosse o mais agradável possível esteticamente. Provocativo. Vai combinar com o meu sofá ou não. Não interessa isso, é muito mais o causar uma sensação. Esse lugar que eu me permiti como forma de raciocinar o meu trabalho também me tirou um pouco desse o que eu vou fazer vai vender ou não vai vender, entendeu? Eu simplesmente criei uma estética, criei uma fórmula, né, para apresentar os meus raciocínios, então também me permiti esse período de 2 anos para poder apresentar uma série nova, e várias vezes já quis me apressar no meio desse período e não necessariamente eu estava pronto para aquilo acontecer, porque eu acho que principalmente a gente tem que entender essa questão da vivência e da libertação, porque hoje, mais do que nunca, a gente passou um período em que cada vez mais claro está a nossa relação com o propósito, com a verdade. Não perder tempo fazendo coisas que eu não quero. Não vou viver uma mentira por causa de outras pessoas. A minha vida é muito curta e muito rápida, então dessa forma eu tenho que acreditar e vivê-la de uma forma mais plena possível dentro das minhas capacidades e dos meus defeitos. Nesse lugar, eu consigo enxergar hoje um novo momento, assim, que eu estou entrando como artista, né? Quanto cada vez mais eu vou conseguir me libertar dessas questões mundanas para poder aí sim traduzir de forma mais legítima o crescimento e o desenvolvimento da minha existência como ser humano, dentro do meu propósito, dentro da minha vontade, dentro da minha liberdade. Eu falo muito que o meu trabalho evoluiu junto com a minha vida e as minhas questões pessoais foram se transformando nos meus trabalhos porque eu fui vivendo elas de forma muito intensa e fui aprendendo com cada uma das minhas séries. Então esse aprendizado me ensinou questões, capacidades, fórmulas de executar e aprender com esse trabalho e cada vez mais entender que a experiência está ligada ao resultado. Então, como se vive, né, para poder se ter uma vida artística, né? O artista tem que se incorporar, você tem que alimentar o seu artista. Coisa né? que muita gente não pode fazer, não consegue fazer, até por uma certa imposição de padrões sociais. O artista, ele é o cara que rompe essa barreira, né? Ele se permite romper essa barreira, né? Ele se permite se expressar independente de um certo padrão, né? Isso é muito artístico, né? Você poder expressar a tua ideia, isso, né? Essa sabedoria que você traz aí, ela é incrível, no sentido, mais uma lição aí que você nos deu com a sua história de uma forma indireta, que é você ter essa calmaria. Não sei, aí eu queria entender de você o que você sentia. Para mim, eu olho isso, olho a tua história, eu sinto que você tem um certo controle com isso, no sentido de você não saber o resultado, você não saber quando vem o resultado, mas você planta e espera. Então isso aconteceu quando você mudou de carreira, isso aconteceu, agora você acabou de falar, demorei 2 anos para expor esse trabalho. Tipo, imagina para uma pessoa que é um trabalhador executivo, cara, 2 anos, e eu acredito, aí depois você conta um pouquinho dessa parte, então são 2 anos sem você ter um faturamento como artista, né? E você tinha que se manter de alguma forma, né? Você tem que pelo menos, por mais que você tenha alguma coisa guardada, você vai ter que, cara, fazer pelo menos um balanço do que você gasta, do que não gasta. Ah, mas eu vou viajar e, putz, dá peso na consciência porque não tem nada entrando, mas queria entender do ponto de vista, assim, da sua mente, logístico, financeiro, como que você lida com essa... Porque a maioria das pessoas são imediatistas, e hoje cada vez mais são imediatistas. Você me falar aqui que você, esperou 2 anos para lançar o seu projeto e no meio deu uma certa sensação de ansiedade, você segurou essa sensação porque não estava pronto, isso é uma super sabedoria. Sim. Conta um pouco desses bastidores, assim, que a gente não sabe. O quanto que o Gabriel ficou tenso porque não estava produzindo, não tinha feito ainda, você estava em momento de criação, mas não tinha feito a realização. Como que funciona isso na tua cabeça? A minha troca de estúdios, né, porque eu saí do estúdio da música para o estúdio de fotografia.
veio assim, de uma forma muito rápida, né? Eu estava nesse momento músico, fiz a Viagem dos Brasileiros, voltei com essas imagens, montei um estúdio de fotografia e comecei a trabalhar com fotografia. Então eu comecei a fazer catálogo, foto para publicidade, foto de moda, foto de vários artistas, e durante esse período eu acabei construindo um grande network com pessoas muito legais que, enfim, acreditaram na minha forma de iluminar, ou na minha assinatura como fotógrafo de publicidade, de moda, e ao mesmo tempo eu tive um tempo e uma estrutura para poder criar os meus trabalhos autorais. Então esse balanço dos meus trabalhos de moda me ajudavam a bancar a minha equipe e me davam um espaço e network para eu poder convidar pessoas e fotografar artistas e trazer pessoas para dentro dos meus trabalhos autorais também, foi o que me permitiu, quando lancei a minha primeira exposição em 2012, não ter uma ansiedade de tipo, vou mostrar o meu primeiro trabalho. Eu mostrei o meu segundo trabalho na minha primeira exposição. Então eu tive um tempo ali de poder maturar esse processo de como organizar a minha estrutura para rodar, porque eu sempre caminhei muito lado a lado com esses dois lados, assim, meu lado empreendedor e o meu lado artista, eles se dividem de uma forma muito clara dentro da minha cabeça. Eu entendi a minha gravadora como uma startup, entendi a minha galeria como uma startup, quem eram os profissionais, quem eram os artistas que eu podia ter ali reunidos para poder participar das feiras e, enfim, abrir as portas para mim lá fora. E aí acabei construindo uma série de relacionamentos que também foram me ajudando a tatear todo esse universo. Então, quando eu abri a minha primeira exposição, eu também vi que eu era muito bom numa outra parte do mercado, que também eram as vendas, o mercado da arte. Então eu consegui vender para colecionadores, pessoas que tinham escutado o meu nome, artistas, meus amigos. Então eu entendi que ali também tinha uma outra possibilidade de mais um negócio. Você mesmo vendia, né? Você Sim. Era o artista e a galeria ao mesmo Sim. tempo. E aí cada vez mais eu fui organizando para poder me distanciar disso, tanto dos trabalhos de publicidade de moda, como das negociações diretas com meus clientes. Sim. Mas isso demorou 5 anos, onde eu fazia todo esse trabalho também. E aí em 2019, quando eu já estava num momento muito mais organizado da minha carreira, eu comecei a buscar uma carreira internacional. Então eu fiz 7 exposições fora do Brasil, lancei 2 livros, fiz 2 feiras, e aí consegui ali entender que o business da galeria, junto com a história da minha carreira e a criação dessa persona do meu artista, também eram 2 coisas que podiam caminhar lado a lado, e fui aprendendo com cada um desses passos, entendendo também que no mercado da arte, quando você passa para o lado de cá do balcão, você entende que as galerias passam um super aperto para entregar para os colecionadores, é difícil e é caro participar das feiras. Quando você faz a seleção dos artistas que você quer colocar na parede, você tem que ter um olhar extremamente comercial e assertivo para o público que você vai atingir com aquela determinada feira. Então, entendendo e aprendendo esse processo, eu saí daquele lugar do artista que, por favor, pede, me dá um espaço na parede da sua galeria para eu participar dessa feira, pro lado do cara que estava ali com todas as paredes na mão, pensando quais eram as reais dificuldades que aqueles caras também tinham do lado de cá do balcão. Fantástico. Então eu fui aprendendo que não é muito simples assim. Tá, nenhuma das peles é muito fácil. Tá. Os museus passam dificuldades incríveis para arrecadar fundos, para poder botar exposições de pé. Os curadores se associam às galerias para dar profundidade ao trabalho dos artistas, né? Essa troca é muito rica dos curadores junto com os galeristas. As galerias têm dificuldade, têm escolhas, né? Poxa, o que vai funcionar, o que vai me dar retorno, o que não vai dar. O mercado da arte é um mercado extremamente engenhoso nessa questão de o que você deseja, né? Essa criação do desejo, essa criação da história de cada um desses artistas. Então eu estudei muito sobre isso tudo para poder criar a minha equipe da forma mais assertiva possível para poder me libertar como artista. E hoje eu estou nesse momento em que a minha equipe toca a galeria a toque de caixa, muito bem ornamentado ali, cada um na sua posição, e eu estou podendo sentir cada vez mais e me libertar cada vez mais desse lugar para poder realmente não produzir pensando em vender, mas produzir pensando cada vez mais em transformar, sabe? Fantástico, cara. Até porque a parte empresarial te aterra, né? Tipo assim, você perde um pouco esse seu poder artístico. É muito legal, não falando que não é legal, é muito legal. Uma grande venda, uma grande negociação, né? Uma grande oportunidade. São várias coisas que acontecem que também fazem você ter a sua adrenalina ali, ver o seu sangue ferver com várias questões. Para esse ano a gente está indo agora fazer uma exposição, estou indo fazer uma exposição em Miami, no ICA agora, que é o Institute of Contemporary Art, e estou indo fazer Photo London. Meu stand está na entrada da feira,
E aí eu tenho que escolher entre as duas coisas. Então eu vou mandar uma equipe fazer a Fotolon e tô indo para Miami fazer a exposição nesse museu. Então são momentos muito legais que ao mesmo tempo você começa a entender que você vai tendo que se dividir. E a tua equipe toca a parte toda de burocracia, o que vai precisar, o que não vai precisar, e você fica ligado mais ou menos. Faço curadoria, escolha das obras, penso exatamente o que a gente vai colocar. Você tem mais artistas que vocês cuidam? Não? Também, cuido de mais de 15 artistas. Olha, cara, que legal. Então fui trazendo artistas de fora, cada vez mais fui evoluindo nos nomes que eu estava querendo trazer, artistas que eu admirava. Então tem o David Arrow, que é o artista de wildlife, fotógrafo de wildlife, né? De vida selvagem, que mais vende no mundo. Eu tenho o Sebastian Copeland, que é um cara que ganhou prêmios incríveis, atravessou a Antártica de kite ski, e tem um trabalho das geleiras, do aquecimento global, como puta ativista. Então, incrível. E a poder conhecer essas pessoas, entender como funciona a cabeça delas, como cada um desses artistas cria, como eles entendem essa questão de como se conectar com outras questões para evoluir, dar profundidade no trabalho também. Tem sido uma grande jornada, assim. E esse papel do galerista, do dono da galeria, né? Ele passa a ser não só empresário do artista, como ele também, muitas vezes, dá apoio, né, psicológico, apoio de estratégias. Vocês fazem isso com os artistas? Sim. Como você vê esse lado? Você que faz esse papel ou não? Então, já fiz muito. Mas graças a Deus consegui delegar, porque dá muito trabalho. Porque dá muito trabalho. O artista, ele tem essa ansiedade, como eu estava falando, né? Entender que esse tempo da arte não é o tempo do Instagram, né? Você não vai postar 2 fotos por dia, 1 foto por dia, 1 foto por semana, e aquele conteúdo não vai ser a sua arte, né? A sua arte vai ter que maturar muito mais, vai ter que precisar de uma exposição para contar essa história de uma forma realmente amarrada ali, e precisa ter paciência. É um exercício que tem que ser feito quase que diariamente com todos esses artistas, né? Eu acho que eu consegui enxergar um pouco o papel do galerista como não sendo essa pessoa que realmente vai salvar um artista e vai colocar e vai fazer a carreira dele e vai falar, fique no seu ateliê livremente criando. Porque hoje, mais do que nunca, os artistas são esses seres híbridos, assim, né? Onde ele é uma personalidade, ele é uma pessoa, né, que tem algo a dizer, e é um trabalho. Existem várias formas de conectar isso, tanto comercialmente como, enfim, não necessariamente no trabalho, mas como se conectar com marcas que vão ampliar a sua mensagem, a sua forma de se comunicar. O momento que eu estou hoje, as pessoas talvez olhem de fora e falem, nossa, foi rápido, ou não, né? Mas eu entendo cada vez mais que cada um desses artistas que realmente conseguiram fazer a diferença na história se dedicam a um trabalho de vida, né? Uma vida inteira dedicada a esse processo, na verdade, desse aprendizado, né, cara? E que muitas vezes, alguns poucos, né, se destacam, e muitos artistas acabam ficando frustrados por não serem reconhecidos. Afinal, um artista, ele quer ser reconhecido até para ele poder fazer cada vez mais a sua arte excêntrica. Talvez, né, me corrija se eu estiver errado, mas talvez no começo da carreira do artista ele é obrigado a jogar mais conforme o jogo, a pensar mais no lado comercial. Conforme ele vai atingindo o nome, ele pode fazer uma coisa mais autêntica. Então, mas é esse caminho que a maioria dos artistas tem, e é o errado. Porque quanto mais surpreendente você for no começo, mais o seu nome vai ser... vai enaltecer, né? Como ser o autêntico desde o começo? Não se ligar no resultado. There's no shortcut. As pessoas acham que se você fizer um trabalho parecido com o meu, você vai cortar algum caminho. Mas não, você não vai. Porque a cópia só enaltece o original. Perfeito. Você acha isso válido para tudo ou só para arte? Para qualquer coisa, né? Se o cara copia o seu trabalho, mas às vezes a gente vê na história uma pessoa que foi a cópia, mas a cópia que virou e o cara não, né? É porque para os negócios existem várias questões que são paralelas também, né? Não necessariamente é uma ideia, mas sim a execução daquilo na rua, né? Sim, então, como você vai entregar, como você vai atender, como você vai promover, isso também tá ligado ao nome do artista. Total. Eu tava lendo até a história esses dias do karaokê, sabe? Karaokê, né? Hoje a gente conhece, sabe? Pô, você vai, chega, canta. E o cara que criou o karaokê, ele nunca fez produção em série. Ele criou porque um japonês pediu para ele lá para fazer um sistema no restaurante dele, que as pessoas cantassem as músicas, só que sem a letra. E o cara criou esse software, ele criou essa maneira de cantar. E aí, só que ele não conseguiu fazer o negócio explodir. Anos depois pegaram, né? 2, 3 anos depois, pegaram ali, copiaram o cara e lançaram milhares de karaokês aí que ele nunca viu a cor do dinheiro. Então, é um exemplo que a cópia, né, não
não foi melhor sucedida, mais bem sucedida do que o original. Mas é o que você falou, existem multifatores que não é só fazer e criar, é colocar, fazer acontecer. O que você acha, né, pensando então nesse geralzão, se você tivesse uma fórmula do seu sucesso no sentido assim, pô, você então foi um cara multi, porque você pensou na parte empresarial. Um artista, ele, de certa forma, ele tem que ter um trabalho de branding, de fortalecimento da marca dele, tipo, a sua assinatura, hoje, tipo assim, na época lá que você falou da sua viagem, você nunca tinha tirado foto profissionalmente. E em pouco tempo o seu clique vale uma fortuna. Então, ao que você acha que se deve, né, essa valorização de um clique do Gabriel Wikbold? São todos esses fatores, são muitos fatores, né, cara? Eu acho que é uma caminhada... eu consegui desenvolver uma forma, né, de precificar o meu trabalho e o número de cópias que eu também consegui colocar no mercado, né? Então, as pessoas começaram a enxergar o meu trabalho também como um bom investimento. Então, várias pessoas que estavam querendo entrar no mercado da arte e fazer uma primeira compra, começar uma coleção, decidiram de porta de entrada escolher o meu trabalho. Então, eu tive também um papel dentro da cena da arte hoje no Brasil de ser a primeira compra de vários colecionadores novos. Fantástico isso. Então, quando você se coloca desse jeito, as pessoas ganham uma segurança na compra desse ativo, e várias das pessoas que compraram meu trabalho em 2012 por X, vêm valer hoje 20X e entendem uma valorização rápida do que foi esse trabalho. Mas por trás teve todo um grande processo, né? Desde construir as séries, fazer as exposições, conhecer os curadores, ir para fora do Brasil, produzir os livros, fazer a exposição na FAAP, que foi uma movimentação gigantesca de construir no MAB uma exposição de 250 quadros, imersiva, com cada uma dessas séries sendo contada de uma forma mais profunda e um público muito maior, né? Mesmo durante a pandemia, consegui ter uma visitação muito grande, né? Estavam visitando quase 300 pessoas por dia durante uma coisa extremamente restrita, com horário marcado, né? Imagina se pudessem estar indo de forma livre, né? Então, eu acho que foi muito doido, durante esses 2 anos aí que a gente teve lacrado aí agora, as pessoas mudaram muito a percepção em relação ao meu trabalho. Tive um crescimento muito grande nesse buraco da pandemia, né? Então, vários amigos estão me encontrando, eles me encontram com aquela sensação de caramba, né? Tô vendo de fora aqui como as coisas cresceram, como as coisas andaram. E foi muito por causa todas essas sementes foram plantadas durante esse tempo. A construção de uma equipe muito profissional, né? Eu tenho a Patrícia Borges comigo, que eu trouxe ela de Nova York para trabalhar comigo, então me ampliou muito. A gente foi fazer exposição em Sharjah, em Dubai, lá no Emirados Árabes, cara. E é uma loucura, assim, você entender logística dessas viagens, desses projetos. A BMW ser uma parceira minha muito fiel já há 2 anos também, criando conteúdos e me deixando ser artista de uma forma livre para poder ampliar ainda a minha mensagem para outros lugares. Então, tem sido um momento de grande abertura, assim, desse lugar, assim, de você olhar e falar assim, qual é a forma do seu sucesso? Acho que trabalho, né? Eu acho que no final, se você for resumir tudo em uma palavra, vai ser trabalho, e muito trabalho. A relação. E você que é um cara extremamente sensível no seu jeito de ver o mundo, o que mudou com a pandemia? Eu tenho sentido cada vez mais essa busca agora, né, que eu tô me colocando, da libertação de todas essas questões que fazem as outras pessoas validarem as nossas escolhas, né? Eu acho que a gente está muito mais centrado num lugar assim que, cara, eu tenho que realmente acreditar no que eu faço, estar feliz com o que eu sou e acreditar no meu propósito, porque antes de mais nada, tá mais claro do que nunca que é tudo muito rápido. Tudo pode acontecer e não acontecer de uma forma muito rápida, do dia para a noite tudo pode mudar. A gente teve isso com diversos exemplos, né? E a gente viu a fragilidade da vida de uma forma como nunca antes. E talvez isso tenha trazido um senso do agora mais do que nunca, né? Então, eu tenho buscado dentro do meu processo também essa conexão plena com o agora, assim, né? Com o instante, né? Não buscando, não sonhando, não deixando de sonhar, né? Não deixando de acreditar, de imaginar os próximos passos, mas entendendo a nossa questão física com o agora, assim. Esse agora é o que está no nosso controle, né? A nossa capacidade de presença. E isso mudou alguma maneira com que as pessoas interpretam? Você falou que na pandemia o teu trabalho
né, potencializou. Isso aconteceu por conta da pandemia ou já ia ser um fluxo natural do seu trabalho anyway? Não sei, talvez pudesse ter ido até mais, mas, de novo, é a gente abrir mão do controle, né? Porque a gente não tem controle. De nada. Né? O controle que eu tenho é o que eu posso produzir, executar. Então, eu sempre fui um cara disso, de projetos. Até onde minhas mãos podiam alcançar, eu ia. Então, conectar coisas, pessoas, ideias, formatos, né? Sempre foi o que eu busquei fazer. Então, acho que durante toda essa jornada eu também tive muito conectado com esse step by step, dessa grande parede que as pessoas sonham, né? As pessoas almejam estar lá, mas não querem fazer o dia a dia do trabalho para poder chegar lá. Então, acho que eu consegui encarar muito, tanto não me achar muito com cada uma das conquistas, nem me sentir muito mal com cada uma das derrotas. Entender que esse equilíbrio faz parte dessa construção dessa parede. Eu ia te perguntar exatamente isso. Tudo que a gente tem é a vida, a gente tem a vida. Das suas falhas. Assim, quando você sentiu que você falhou, né, com algum projeto, alguma coisa, como que você lida com uma falha ou com um fracasso? Assim? A minha transição para a música foi admitir um grande fracasso, né? Eu acho que ali eu tive a dor de ver todos aqueles anos meus de dedicação, de estudo, de comprometimento com aprender a gravação, produção, música, a linguagem da música, e entender que eu ia largar aquilo para começar uma coisa nova do zero, foi muito difícil para mim aceitar aquilo ali e realmente conseguir colocar uma pedra naquela história. Mas, de novo, acho que as pessoas têm muita dificuldade de entender, né? É uma frase que a minha filha me deu com 6 anos de idade quando eu estava falando sobre relacionamento, e eu acho que é muito válida. Ela falou assim: pai, vocês adultos têm muita dificuldade de entender que toda história tem começo, meio e fim, né? A gente posterga muito, a gente empurra silêncio, muito, né? Você fica depois refletindo. E é tão simples, né? E a gente entender que a gente pode enxergar as coisas com um fim, né? E o fim não necessariamente quer dizer o fim. O fim pode dizer 1 milhão de outros novos começos. Quando você fazia aqueles eventos na sua casa, eu esqueci o nome. Coletivo Missa. Missa. Quando você fazia esses eventos, era nessa fase que você era músico, trabalhava com música ainda ou não? Não. O Coletivo Missa tem 10 anos agora, começou em 2011. Mas quando eu saí da música para fotografia, que foi 2007, 2008, eu ainda sou um grande amante da música. E aí eu comecei a reunir amigos, cantores, vários artistas, para fazer um sarau no meu estúdio, para cantar e tudo mais. Rolava uma sonzeira. Que era maravilhoso. Maravilhoso, porque, cara. de novo, quando você desconstruía todo o ego de cada um daqueles artistas e colocava todos juntos no mesmo caldeirão e convidava as pessoas de uma forma muito pura, gente, todo mundo conversou muito no final... Era sempre aos domingos, né? Todo mundo conversou muito o final de semana inteiro, e eu queria muito que vocês se prestassem a ouvir esses artistas. O que cada um deles tem para dizer, eles vão tocar canções novas, porque eles também estão se testando aqui, e vamos viver esse momento agora, essa presença aqui. E era um negócio mágico, porque cada domingo rolava de um jeito totalmente diferente, eram artistas totalmente cada um de uma linguagem, de estilos musicais distintos, e estava todo mundo ali numa comunhão por amor à música. De novo, era como se eu tivesse pego a música e tivesse desconectado ela de uma forma completa da indústria. Porque ali não existia uma venda, um disco, um show, um projeto. E o Coletivo Missa ficou muito em ebulição ali dentro daquele caldeirão que era a galeria, e a gente acabou convertendo ele de outras formas para poder seguir. Porque chegou um momento em que a gente estava recebendo 150, 200 pessoas, não conhecia ninguém, e as pessoas já estavam entendendo aquilo como um show, já estavam, toca aí, e a gente já estava, cara, o que está acontecendo aqui? A gente estava fora do nosso controle. Entendi, e a gente montou um grupo, uma banda, e chamou os cantores junto com todas essas canjas e começou a levar esse show pra rua. Fantástico. E aí fez um bloco de carnaval gigantesco também, que a gente colocou 10 mil pessoas ali na Hélio, que foi 5 anos de bloco também, muito legal. Mas faz parte disso, assim, dessa vontade de ver os outros artistas poderem se encontrar e entender o quão valiosa essa troca, né? Quando você entende que todos eles têm as mesmas dores ali, né? As mesmas dificuldades. E quando eles se encontravam juntos, parecia que estava todo mundo no mesmo barco, independente do sucesso ou não. E ali você entendia muito também sobre o sucesso. Porque chegava um artista que estava com uma música estourada e não necessariamente... estava mais feliz que um artista que estava mostrando uma música que ele tinha acabado de colocar para fora ali. Legal. E o sucesso não tá no holofote, o sucesso tá na capacidade do artista de transferir aquele sentimento para uma canção. Fantástico. Isso é o sucesso. Eu fui um desses eventos no domingo, quando eu acho que era mais old school, que era mais a galera lá na galeria mesmo.
fantástico, foi lindo, assim, um domingo maravilhoso. A musicalidade incrível, mágico mesmo. Momento, eu me lembro muito bem, até das músicas, né? E, inclusive, esse domingo foi um domingo muito reflexivo, que eu fiquei com isso na cabeça, inclusive, para abrir esse espaço que a gente está hoje, o seu projeto com a missa foi muito um grande incentivador, assim, porque eu queria um espaço para encontrar as pessoas e poder tocar. Sou músico também, na época que eu abri esse espaço, tocava muita música para meditação, música para consciência e tal, e eu queria ter um espaço para fazer esse encontro, porque foi tão mágico aquilo, e eu ficava pensando, cara, é muito difícil, né, você ter um espaço, um lugar para receber vários artistas, né, e artista, mais uma vez, não na conotação do cara conhecido. Hoje a gente fala artista, parece artista que é o influencer. Não, o artista mesmo, o cara que faz arte, né? O artista no core da palavra. Então, quando você une vários artistas que têm dons artísticos, principalmente com música, que tem a capacidade de pegar um momento, de pegar uma vibração e transformar uma vibração, seja cerebral, seja ambiental, em música, e você junta várias pessoas que têm esse dom, sai uma relíquia, né? No momento. É como se fosse um jazz, nunca vai ser igual um dia do outro. E eu ficava pensando, cara, eu precisava de um lugar para encontrar a galera assim. Então, o seu espaço foi uma super motivação para que depois eu conseguisse materializar isso. Se você hoje, né, tiver um questionário, falar assim, bom, quais carreiras dessa vocês acham que podem ser bem-sucedidas? Com certeza, uma pessoa vai colocar a carreira artística lá para o final da lista, né? Não é uma carreira tão fácil ser bem-sucedido como artista, né? Você, talvez, olhando de onde você está, você fala, não é difícil assim e tal, não, mas é difícil, cara, é difícil. Então, quando você pensa, né, nessa sua trajetória, existe alguma fortaleza, alguma coisa que você, assim, se inspirou? Quem foram as suas inspirações para você chegar nesse momento de ultrapassar essa barreira e conseguir atingir o sucesso de uma carreira que não é fácil assim você ter sucesso, não é fácil assim você se posicionar? Quem são as suas tendências ou apoiadores para isso? É difícil falar se eu vi algum artista fazer esse formato. Nem lá fora, assim, eu consegui ver artistas controlando galerias e ao mesmo tempo participando de feiras. Então eu fui um pouco, quebrei bastante paradigma, assim, porque as pessoas sempre falavam, você não pode ser o artista e o galerista, isso está errado, não funciona assim. E eu fui quebrando esses formatos e fui trazendo artistas e fui dialogando muito com eles e entendendo o quanto era importante para eles eu também estar ali abrindo essa porta. E, de novo, quando eu tinha a gravadora, eu aglomerei vários cantores e músicos para poder montar minha equipe e poder seguir trabalhando. Quando eu virei galerista, eu aglomerei esses outros artistas, fotógrafos, para poder seguir. Quando eu fazia o coletivo, eu juntava todos esses cantores para ali mostrar o trabalho deles. Então, eu acho que eu sempre fui um cara de encontros, assim. Eu sempre fui um cara dessa reunião, assim, de gostar de ver o outro brilhar também, né? Eu acho que isso é uma coisa que é muito rara, né? As pessoas têm dificuldade de dar voz para as outras pessoas, dar espaço para as outras pessoas e entender que, cara, tá todo mundo ganhando com isso, né? Eu acho que quando a gente constrói uma cena, né? Eu acho que a arte se fortalece muito. Então, os grandes movimentos musicais foram frutos de uma cena, de várias pessoas que se reuniam e tinham um propósito em comum ali, né? De entender como ia ser. E eu acho que eu tenho dentro de mim essa questão disruptiva, assim. Quanto mais as pessoas falam que não vai dar certo, não pode, é uma regra, eu já me pego logo ali e já falo, não tem nada de regra, não. Acho que a nossa capacidade de quebrar elas é a arte, né? A arte é quebrar regras. Então, acho que é um pouco esse raciocínio que me move. Gabriel, o artista, você também pode falar até pela sua experiência, ele produz mais quando ele está em equilíbrio, quando ele buscou o autoconhecimento, quando ele está em paz ou quando ele está despinguelado, né? A gente vê, sei lá, o caso Van Gogh, o cara pintava pra caramba em processos psicóticos, né? Então, tem muitos artistas que produziam muito mais, talvez ou numa crise psicótica ou numa depressiva, né? Você acha que o artista ele produz mais em desequilíbrio? O desequilíbrio ele favorece o artista? Você oscilar? É muito duro você falar que o artista tem que sofrer para sentir, né? Mas do mesmo jeito que você sofre com as suas dores, você vê muitos artistas que sofrem com as suas conquistas, né? Por exemplo, a Amy Winehouse, né? Quando chega naquele topo daquele sucesso e ela sofre ainda mais por estar ali sendo
usada de tanto talento, ou Michael Jackson naquela ultra exposição que você sente que existe uma dor naquele grande sucesso, né? Então, eu acho que dizer que se produz mais é porque a gente está falando que a arte é sentimento também, né? A arte é emoção, a arte é a tradução dessa dor. Mas quando a gente consegue assimilar que a arte também pode ser a tradução do nosso crescimento, da nossa evolução, aí de novo a gente também está sendo disruptivo nessa forma de enxergar o papel do artista. Eu não acredito nesse artista trancado no ateliê sofrendo e traduzindo isso em quadros. Eu acredito na conquista, na evolução. E acredito que cada vez mais eu estou na minha plenitude de criação, porque eu estou entendendo cada um desses meus processos e não estou me cobrando, mas estou vivendo. Não estou me cobrando em ser um sucesso comercial. Não, mas estou vivendo em fazer um trabalho que realmente traduza a minha essência, a minha provocação e o meu propósito. Fantástico. E você citou, né, a questão de você usar teu tempo sem você fazer coisas que te desagradam, que não vão te agregar em nada. Como que você divide o teu dia produtivo? E quando ou quais são os momentos ou como você faz para se permitir ter momentos de puro prazer? Né? Tem momento que você vai zero produzir, ter puro prazer, isso talvez não vai ser construtivo por um certo propósito, mas vai te dar um prazer emocional. Como você divide o teu dia a dia em relação à produtividade e o quanto você se permite só ter prazer e não fazer nada? Eu acho que eu busquei essa temporada do segundo ano do isolamento, né, de dezembro do ano passado até agora, e me permiti muito uma pausa durante esses 4 anos que eu não tive, assim, né. Eu viajei, eu passei períodos longos em outras cidades dentro do Brasil e fiquei 30 dias na Chapada, 70 dias em Caraíva, fiquei 60 dias no Rio, aprendi a surfar do zero, comecei a surfar e era uma coisa que eu sempre sonhei em fazer e nunca tinha conseguido, por não ter conseguido esse ritmo de tentar sempre, né, e evoluir gradualmente. E me provoquei muito, assim, como, de novo, dentro das possibilidades desse momento, quais eram os desafios que eu estava ali para poder viver e experienciar. Então eu acho que foi o meu melhor ano de trabalho. Eu nunca dei tanto resultado de trabalho, de números, né, de vendas, de projetos, de novas formas de enxergar o meu próprio trabalho, de exposições fora do Brasil, parcerias, livros. Então tudo isso está acontecendo no ano em que eu estou trabalhando menos na minha vida. Fantástico. E aí de novo a gente vai para aquele lugar que, assim, o quanto que a gente se cobra e vai atrás, mas correndo pelos caminhos errados, né? Por a gente achar que o trabalho também está dando esse resultado direto. E na verdade a gente está trabalhando muito fazendo as coisas erradas. Então esse amadurecimento só vem no processo, só vem no tempo, só vem errando, entendendo ali como acertar. Então eu estou agora há 1 mês em São Paulo de novo, direto, e tenho sentido uma dificuldade, né? Uma sensação de como me ajustar a uma fórmula que era antiga. E que, de novo, eu estou vivendo agora e estou sentindo que está funcionando menos do que a minha fórmula surfando todos os dias e trabalhando menos horas, de forma mais objetiva e conseguindo ter um olhar mais de fora do meu próprio trabalho. Eu acho que essas questões fizeram com que esse lado, difícil falar lado positivo da pandemia, né? Mas assim, esse lado de amadurecimento como humanidade, como seres humanos, como propósito, enfim, acho que a gente teve uma nova relação com o trabalho, né? Muito grande, assim, tanto de quanto tempo a gente precisa para executar as mesmas coisas, quantas pessoas precisam ter uma equipe para fazer as mesmas coisas. E, de novo, entender esse lugar um pouco da nossa autossuficiência, né? O que eu consigo fazer, né? Como eu consigo me cuidar, quanto eu consigo andar, né? Eu fazia um processo de 2019 em que eu caminhava muito, assim, eu tinha muito tempo, né? Porque eu não estava podendo ir trabalhar, eu não estava podendo juntar com a minha equipe e tal. E foi um ano de muita mudança para mim, né? Eu perdi 17 quilos, parei de comer carne e andava tipo 12 a 16 quilômetros por dia, numa velocidade normal. E fui praticamente fazendo uma meditação ativa com cada uma dessas caminhadas, assim. E fui sentindo muito, muito bem na libertação
desses padrões que a gente acredita serem os certos pra gente. A gente fala, nossa, eu nunca vou parar de beber, eu tô quase há um ano sem beber agora. E eu sempre fui um cara da festa, do encontro das pessoas, dos amigos, e tô já um ano e meio sem comer carne. Então, eu falo muito que eu nunca me senti tão livre dentro de todas essas privações, né? A gente começa a enxergar essas coisas que a gente enxerga como, nossa, que difícil essa privação, como uma nova forma de encarar a liberdade. Fantástico. A liberdade está dentro da nossa cabeça, então quanto mais enclausurado eu estava e mais privado eu estava, mais livre eu estava me sentindo. Essa mensagem do universo da pandemia é uma possibilidade, né? Muitas pessoas absorveram muitas mensagens, como você citou. Algumas outras pessoas continuaram a todo vapor, mas eu acho que essa mensagem de quanto você trabalha, né? Quantas pessoas você... qual é o custo realmente que você precisa, né? O que você precisa gastar, o que você precisa ter... Isso foram questões muito essenciais aí nessa pandemia e que, analisando, né, retrogradamente, talvez, né, como você falou, se é que teve alguma coisa boa, a gente pode considerar que foi uma mensagem de reflexão importantíssima. Pensando em reflexão, antes de fazer a minha pergunta final, que a gente já está quase chegando em 1 hora aqui de episódio, você vê algum futuro, você acredita na criptoarte, nos NFTs e etc? Como você enxerga essa parte de arte? Demais. Estou super envolvido, cara. Tanto com criptomoedas, como com criptoarte, como com o futuro da tokenização de ativos. É uma área que tem me interessado muito, assim, e inclusive até para negócios e projetos, e eu acho que vem muita coisa aí, muita transformação, de novo, né? Eu sou um cara, de novo, disruptivo, eu tô puxando essa fila do futuro, assim. Eu me sinto com essa missão também. E acho que essa transformação veio para ficar, e veio para ficar, né, de uma forma a ser mais livre, a depender de menos intermediários, de ser, enfim, um dinheiro mais livre, né? Você já está no mundo das criptoartes? Eu vendi uma NFT, foi a NFT mais cara vendida do Brasil, eu vendi por $38.500, meu primeiro lançamento em NFT. E foi uma conquista muito legal, porque foi, eu acho que, a obra mais cara que eu fiz uma obra 1 de 1 para ser uma NFT. Tá. São coisas, cara, são questões, assim, são formatos, e a fórmula nova de como o mercado vai se comportar e as pessoas vão interagir com isso ainda é a sementinha da sementinha, assim. Sim. A gente tá como se fosse o início da internet, é a mesma coisa. O embrião, né? Legal, e o futuro provavelmente você vê isso como um futuro promissor de forma de arte. Porque a NFT se coloca de uma forma que ela veio curando várias questões que o mercado da arte já sentia. Ela começa nos direitos conexos do artista. Então, quando uma NFT é revendida, o artista já ganha um direito conexo naquela obra. Então, você não vende só a primeira vez, você continua vendendo, né, de forma que aquela obra sua continua te rendendo mesmo que você cresça. Porque existem vários momentos em que o artista está no começo da carreira dele, ele vende muitas obras, o trabalho dele valoriza muito, e o artista não vive essa supervalorização. Perfeito. Então, o NFT corrigiu isso. Fantástico isso. A NFT corrigiu a questão da cópia, né? Então, de novo, a gente está vendendo uma obra que é uma ideia, e essa ideia é um token. Esse token se materializa através de uma obra física. Mas o que importa não é a obra física, é o token. É o código. Então, quando você tem isso, você, de novo, se desprende da necessidade do extremo cuidado que você tinha com aquela obra física, né? Porque o token te dá a liberdade de produzir aquela obra. E, de novo, quando você comprou uma obra, você tem a certeza da legitimidade dela. E você pode revendê-la de uma forma muito mais fácil do que nunca, sem depender de novo de um middleman, de um galerista voltar para o negócio. Ou seja, é muito mais livre. Resolveu muito mais, ajudou muito mais do que era antes e talvez formalizou o senso de justiça da autoria. Né? Da autoria. Fantástico, cara. E vai evoluir muito, assim, porque são várias questões que ainda vão ser acertadas, várias questõezinhas técnicas, né, no processo, e eu tenho recebido, cara, se eu te falar que 2 convites por mês de uma nova plataforma, de um novo projeto, seja brasileiro, seja lá fora, então todas as pessoas estão enxergando essa evolução. O que ainda parece que passou como um grande hype com certeza foi um movimento para atingir aquele valor na obra do Beeple, né, para vender por $69 milhões. Mas isso fez com que toda essa atenção se voltasse para o mundo das criptos, as NFTs se valorizassem e também levantasse uma outra questão que é muito fundamental no mercado da arte, que é todo esse jogo, né, da especulação, da supervalorização ou não. Então, para todas as pessoas que viviam a especulação do mercado da arte, gostam dela como um mercado, né,
realmente viram as NFTs como uma grande possibilidade de fazer dinheiro. De novo, porque NFT, você não está como uma empresa no mercado de ações. Na NFT você precisa convencer apenas uma pessoa de investir na sua empresa, né? Porque você compra um token, que é uma obra. Tá. E quando você investe em uma empresa, você está comprando parte de uma ação que várias outras pessoas estão comprando essa ação para fazer aquele ativo valorizar. Então a diferença não é o mercado que vai fazer valorizar. O artista é uma persona, ele vai ter uma história. Beleza, a história dele precisa de um caminho para ser valorizado, né? Mas para valorizar uma obra, só precisa de um investidor, né? Fantástico. E o mercado da arte tem uma lógica que é muito doida, que a obra de arte vale o quanto alguém paga por ela. Então, no momento que o cara pagou 69 milhões por aquela obra vale 60 milhões. Até alguém pagar 70 milhões, né? Então, ela tem um valor histórico hoje. Então, 69 milhões talvez seja até barato, pelo valor histórico com que ela tem da mudança de paradigma. E a arte respeita muito isso também. Quem são os artistas que fazem a disruptura dessa linha reta tempo-espaço? Fantástico, cara, fantástico. O Gabriel é aquelas pessoas que dá vontade de ficar falando milhares de horas aqui, mas para não estender muito, eu queria ir à última pergunta, que é se você pudesse dar um conselho para aquelas pessoas que querem, né, ser melhor, você é um cara totalmente fora da curva, um profissional de alto rendimento, alta performance, independente, né, se você está nesse teste, trabalha muito, trabalha pouco, mas você é um cara de super alta performance em tudo que faz, né? Tudo que você fez foi com muito bom, não só gosto, mas foi com muito bom rendimento, muito bom resultado, boa entrega. Então, se você pudesse dar um conselho para aquelas pessoas que no seu campo de ação querem ser melhores, elas querem fazer acontecer, elas querem se destacar, elas querem sair de uma posição medíocre e vir acima da média em alguma profissão, alguma área de destaque, né? Não necessariamente tudo. Existe algum conselho que você fala assim, cara, esse é um conselho que eu daria para minha filha se ela quiser se destacar numa área? Porque esse é o ponto principal. Existe algum conselho que você poderia dar? Eu acho que com certeza vai ser conexão com o seu propósito, porque para se mostrar fora da curva em qualquer coisa na vida, você vai ter que ter um tempo de dedicação absurdo para conseguir atingir um resultado outstanding. E, de novo, entrega. Como você mesmo falou, eu acho que eu sempre fui um cara que entregou muito. Tanto entreguei a minha vida ao meu trabalho, como entreguei resultados durante todos os processos. Seja fotografando, seja fazendo a gravadora, seja fazendo a minha viagem dos brasileiros, transformando isso em livro, transformando isso em exposição. Eu sempre busquei enxergar essas coisas com começo, meio e fim. E talvez isso nos dê liberdade para tanto querer sonhar e começar, como liberdade para querer parar e mudar de direção, né? Eu acho que tendo essa liberdade nas mãos, a gente consegue avaliar as coisas de uma forma muito mais verdadeira, porque elas estão alinhadas ao nosso propósito, a nossa vontade de existir e viver aquilo, né? E essa entrega, para você realizá-la, você teve que muitas vezes abrir mão da sua vida? Muitas coisas, né? Sempre. Pessoal, profissional, amizade, sair, etc e tal. Eu me dediquei muito ao meu trabalho, muito, muito mesmo, assim. E acho que todo mundo sente um pouco nisso, né? Nesse processo, né? Porque eu vivi com unhas e dentes o sonho da minha carreira, o sonho do meu fazer ali, do meu dia a dia, do meu propósito, do meu trabalho. Então, eu acho que a gente tem que ser obcecado pelo que a gente faz, né? Eu acho que só ali a gente consegue desenvolver um amor e um carinho pela nossa rotina, pelo nosso propósito, pela nossa forma de enxergar que vida e trabalho, para mim, né, pelo menos, sempre foram duas coisas muito, muito conectadas. Senhoras e senhores, essa é a mente brilhante desse magnífico artista, Gabriel Wickbold. Gabriel, mais uma vez, obrigado aí por estar com a gente, pela honra da sua presença. Obrigado, espero você mais uma vez para fazer o nosso circuitinho de sauna e banho frio, para romper essa mente, você cada vez mais ter esse espírito de criatividade, de execução
maravilhoso e esse cérebro fantástico, né? Que você fala com uma eloquência tão fluido, né? Que parece que você estava com o roteiro aqui todo ensaiado, mas a sua história, o jeito que você conta, ela é muito gostosa de ouvir. Então, mais uma vez, obrigado aí pela sua presença. Foi um prazerzaço em recebê-lo aqui. Se alguém quiser entrar em contato com você está com um curso agora digital, fala um pouco como as pessoas poderiam entrar em contato com você, o que é esse curso, como as pessoas poderiam, pelo menos, ter algum contato com esse seu cérebro por mais tempo. Meu Instagram tem todas as informações, @GabrielVicbold. Lá tem informações sobre o curso, como adquirir obras, como marcar visita na galeria. E o curso tem uma das coisas que é muito legal também, que eu acho que esse retorno, que eu decidi escolher 20 alunos para compor uma exposição coletiva dentro da minha galeria. De novo, é uma forma também de estimular as pessoas a criarem, a usarem, a colocarem, enfim, o seu trabalho ali de uma forma transparente, e eu dando uma oportunidade de apresentar o trabalho tanto para o meu público, meus colecionadores, enfim, ser mais um tijolinho transformador na vida de alguém. Fantástico. E aí, só entrando no seu Insta, a pessoa já consegue ter acesso às informações. Gabriel Vicbold, checa lá, vale muito a pena. Senhoras e senhores, desfrutem desse episódio. Obrigado. Valeu.